Agora, nessa quarta aula, nós veremos os aspectos internos fonéticos da língua. Não olharemos mais a parte morfossintática, centraremos nos aspectos fonéticos. Como que a língua, a fonação, como que a articulação dos sons mudou da sua transição do latim vulgar, do latim clássico, do latim vulgar até o galego português e o português em diante. E também pincelando um pouco com as outras línguas neolatinas. Então, pois bem, para começar, gente, quando nós pensamos em acento gráfico, nós veremos uma diferença gritante e que muda bastante, que caracteriza a língua portuguesa. A diferença entre a fonética do latim clássico até a fonética do português moderno. Para começar, quando nós pensamos em acento, em português, nós pensamos em acentuação tônica. E o que é a acentuação tônica da língua portuguesa? A sílaba tônica, a vogal tônica, ela é produzida de forma explosiva, mais alta, enquanto a sílaba, a vogal átona, ela é produzida, emitida de forma mais baixa e fraca. Lembrando que a acentuação tônica é diferente de acento gráfico. Porque, recapitulando um pouco de gramática da língua portuguesa, nós temos oxítonas, são aquelas palavras em que a última sílaba é a tônica. Temos os exemplos aqui, até e caju. Até, o E final é a sílaba tônica. O U de caju é a sílaba tônica, então são oxítonas, em que a última sílaba é a tônica. Nas palavras paroxítonas, a penúltima sílaba é a tônica, item e ônus. E, por fim, na língua portuguesa, nós temos as proparoxítonas, que são todas acentuadas. Aí sim se confunde. A sílaba tônica é exatamente aquela que recebe a acentuação gráfica. Isso para nós, né, é um assunto feito, formado. Então, temos ínterim e protótipo, em que a antepenúltima sílaba é a tônica. É aquela que tem uma emissão de som mais forte, cuja vogal é emitida de forma mais explosiva. É interessante, isso é uma coisa extremamente importante. O latim clássico, além da acentuação tônica, do acento tônico explosivo, ele possuía outro acento, que era o acento de quantidade. A acentuação tônica é a acentuação de qualidade ou intensidade. Já a acentuação de quantidade é uma acentuação de tempo, de duração. E o que era isso? O latim clássico, ele possuía vogais que ora se comportavam de uma forma mais longa, que eram emitidas de uma forma mais longa, e outras que eram emitidas de forma mais breve. As vogais longas, por convenção, já dos gramáticos latinos da época, as vogais longas correspondiam ao tempo de duas breves. Por exemplo, aqui como podemos ver no slide, a vogal A longa, que era marcada pelo símbolo do macron, que está acima, esse símbolo horizontal, ele correspondia ao som de duas breves. Que a breve ela é grafada com esse risco para cima, que é a bráquia. Então, na duração, a longa seria A e a breve seria um simples A. E outra coisa, as vogais longas, normalmente, desde a época do latim clássico, por serem mais longas, terem uma duração maior, elas se fechavam, enquanto as breves costumavam ser abertas. O timbre da longa era fechado e o timbre da vogal curta era aberto. E aqui temos alguns exemplos, para percebermos como que era a duração das vogais. Isso no latim clássico. A palavra ficum, aqui temos o som de ficum, podemos perceber que é um som mais lento. E a palavra com i breve, sitim. Percebam, ficum e sitim, que é o i breve com a bráquia. Em alguns casos, essa diferença entre breves e longas mudava o significado da palavra. Por exemplo, aqui aqui no meio nós temos a palavra malum, tá vendo? O A longo, malum, que é maçã, e malum, que deu para nós a palavra mal. E às vezes a diferença de intensidade na emissão de uma vogal mudava o caso. O latim clássico possuía casos, o latim vulgar ele reduz esses casos ao acusativo, mas o latim clássico, a duração das vogais permitia ao ouvinte, a um romano, perceber se aquela palavra estava, em alguns casos,
se aquela palavra estava no nominativo, no acusativo, genitivo, dativo. A forma em si não dizia muita coisa, mas sim a duração da palavra. Por exemplo, aqui em família, família, esse A final, ele soa, ele é emitido de forma breve, curta, família. Isso indicava que a palavra estava no nominativo. Um romano, quando ouvia esse som, ele percebia que a palavra estava no nominativo, porque o A final soava, era emitido de forma breve. Enquanto embaixo, em familiar, o A final, ele é longo, que indicava para o ouvido de um romano que ele estava diante da palavra família, só que no caso acusativo, no caso ablativo. Desse modo, pessoal, do latim clássico, nós tínhamos então, o latim clássico ele tinha 10 vogais. 10 vogais, 10 fonemas vocálicos na língua. Então tínhamos uma sequência de A, E, I, O, U, longas, e A, E, I, O, U, breves. Isso dava um arcabouço, uma riqueza à língua. Isso tornava o latim clássico uma língua bastante musical. E a musicalidade do latim clássico foi muito bem explorada na literatura, nos poemas. E a própria métrica clássica latina dos textos clássicos, ela era pautada na musicalidade, na sequência, na alternância entre breves e longas. E os pés dos versos, eles eram trabalhados em cima da ideia de longas e breves. Então, o latim clássico, nós podemos entendê-lo como uma língua bastante musical, de sons breves, de sons mais longos. E é uma coisa que não perdurou nas línguas neolatinas, excetuando talvez o italiano, mas não vem ao caso. É importante também a gente perceber que vocês devem ter percebido que no latim clássico o acento qualitativo e quantitativo de uma certa forma se confundiam. Por quê? No latim não havia acentuação gráfica, havia apenas a ideia de que a bráquia determinava que aquela sílaba, aquela vogal era breve, e o macron, o símbolo horizontal, indicava que aquela vogal era longa. E para conhecer, o latim não tinha oxítonas. O latim clássico é uma língua de não oxítonas. Só possuía paroxítonas e proparoxítonas. Para sabermos, no latim clássico, se uma palavra é paroxítona, nós tínhamos que olhar a penúltima sílaba. Se ela era longa, marcada pelo macron, o acento recaía sobre ela. Por exemplo, aqui olhando na palavra amatum. Então, o fato da penúltima sílaba ser longa indicava que a acentuação gráfica estava nela. Amatum. Então, uma palavra paroxítona. Já as proparoxítonas é aquelas em que, se a penúltima sílaba tivesse uma vogal breve, marcada pela bráquia, então aquilo indicava que o acento tônico estava na sílaba anterior, o que tornava a palavra proparoxítona. Por exemplo, aqui na palavra facere. Estão vendo? Facere. O acento está no A, é uma palavra proparoxítona. O E, porque nós estamos dizendo que o E é breve. Então, a acentuação recai na sílaba anterior, na antepenúltima. Aqui, acima, o A é longo. Isso queria dizer que a acentuação recaía nele, tornando-se, então, uma paroxítona. É importante perceber, gente, que no latim vulgar, inicialmente, e durante um certo tempo de evolução da língua, já falado nas colônias, a ideia de quantidade, longas e breves, ela desaparece. Pelos gramáticos, filólogos, a duração no latim vulgar falado pelo povo vai até aproximadamente o século VI depois de Cristo. Após isso, o que fica é apenas a acentuação tônica, né, que é a que veio até nós, a que foi legada às línguas neolatinas, o português, o francês, o italiano, o catalão, etc. Só que um pouco antes de aparecerem, e isso nós vimos no latim clássico, as vogais longas, elas tendiam a se fechar, enquanto as vogais breves, elas tendiam a se abrir. Então, a questão da quantidade, a duração, ela é substituída pela ideia de timbre. Então, o latim vulgar, a partir do século VI depois de Cristo, ele fica
apenas com a tonicidade. Vogais breves, abertas, e vogais longas, fechadas. Então, o que muda, então, a partir do latim vulgar? Isso é muito importante para nós percebermos exatamente a transição, como que as palavras se comportam, como que tem a feitura do que é o português, comparado ao latim. Então, o que muda? Percebam uma coisa. O E longo, ele se fecha. Como eu falei, as vogais longas, elas se fecham. Então, esse E longo, desde o latim clássico e durante o latim vulgar, ele fica um E longo, E. Ou um E curto, E. Gramáticos da época, já durante o período medieval, percebiam que quando colonos, lusitanos, castelhanos, francos, emitiam esse E, que era o E longo do latim, eles o emitiam, eles se assemelhavam a um I. E, I. Um I breve. Percebam. Realmente, se forçarmos um pouco o ouvido, o E fechado, ele lembra um I aberto e curto. Então, essas duas, o E longo e o I breve, eles tendem a se diminuir, eles viram uma vogal só, que é o nosso E fechado. O O e o U é a mesma coisa. Esses mesmos gramáticos perceberam que quando um colono emitia um O longo, que se tornava já fechado, esse O, ele lembrava um U, o nosso U. Então, essas duas vogais, uma longa e uma breve, o O longo e o U breve, elas diminuem e se tornam o nosso O fechado, do latim vulgar em diante. O A vogal A, havia no latim clássico o A, como eu falei, o A aberto, o A longo e o A breve. Não há diferença, né? Por mais que houvesse uma certa diferença em fechamento do A e A, no latim clássico, as pessoas quando falavam não percebiam essa diferença, é um som muito sutil. Então, de A, nós temos então no latim vulgar em diante apenas um A breve, aberto. Não há diferença. Nós podemos perceber então que das 10 vogais, dos 10 sons fonéticos do latim clássico, é legado ao latim vulgar apenas 7 sons. Isso, a princípio, no primeiro momento, para todas as línguas vulgares, para todos os dialetos que depois se tornarão as línguas neolatinas. Num primeiro momento, as 10 clássicas se tornam 7. Então, olha aqui, recapitulando. O E longo e o I breve soam como um E, vão virar o nosso E fechado. O O longo e o U breve se confundem e se tornam o O fechado nosso. Então, temos aqui E, O I longo se torna o I que nós temos. Nós só temos um I, é esse som. Lembrando que o breve se torna E. O longo vai se tornar I. O U longo se torna o U, enquanto o breve se torna O. O A, como eu falei, se torna um simples A. E o O aberto, lembrando que eu falei, os sons breves, eles tendem a ficar abertos. Então, o O aberto, ele se torna o nosso O aberto. Então, temos aí a diferença entre O, E, I, A, fazendo, no final das contas, 7 vogais tônicas. Então, dos 10 latinos, o que sobra no latim vulgar, a princípio, são 7 sons vocálicos tônicos. Não vamos trabalhar aqui com a questão das átonos, porque gastaríamos muito tempo. E, além disso, o latim vulgar possuía alguns ditongos que não fizeram diferença. Por exemplo, o ditongo ai, ele se torna ai, na palavra, por exemplo, caicum, se torna aberto. Sempre vai se tornar aberto. Então, vai dar cego, caicum. Cai vira E. Vai dar E no português, no galego português, e vai dar o som aberto, cego. Agora, o ditongo clássico oi, ele se fecha. Ai, abre. Oi, fecha. Por exemplo, na palavra do latim clássico foedum, que é o feio, no latim vulgar, ele se fecha, vai dar feo. E depois feio, e já em português moderno. Essa forma feo é a forma que já surge no galego português, que é a primeira fase da nossa língua,
de fato, né, em si. Percebam que feo havia um hiato. As duas vogais aqui, ó, eram separadas. E uma coisa que eu vou antecipar para vocês é que o português em si, o português moderno, diferentemente do galego-português medieval, dos textos travadorescos, dos textos narrativos sobre o rei Arthur, ele é uma língua que odeia hiatos. Então, o português moderno, ele busca sanar os hiatos através de ditongos. Então, de feo, coloca-se um i para formar um ditongo. Pois bem, então, gente, dessas 7 vogais, desses 7 fonemas vocálicos tônicos que são legados, reduzidos dos 10 do latim clássico, nós temos nas línguas vulgares, no seu primeiro início, esse seguinte triângulo. Olha só, como podemos ver. Nós temos A, E, de pé, tá vendo? E, I, do outro lado o O e o U. Temos uma aberta e uma fechada deste lado, uma aberta e uma fechada desse lado. Vamos pensar uma coisa. Isso é importante para a gente. O A é a vogal da base. Estão vendo que ela está aqui embaixo. Ou seja, quando pronunciamos o A, a língua está praticamente em repouso e costumamos abrir mais a boca quando pronunciamos o A. A língua está baixa, praticamente reta, e abrimos mais a boca. Quando vamos aqui para esse lado aqui da esquerda, das anteriores, quando pronunciamos o E, percebam, vocês podem até repetir em casa, quando pronunciamos E, a língua sobe um pouco, se fecha um pouco em relação ao A, e a língua é jogada um pouco para frente, para a parte do palato da boca. Percebam que o A está em repouso, parece que nós estamos no meio da boca. Quando pronunciamos E, a língua sobe um pouco e é jogada um pouco para frente, em direção à língua. Quando nós vamos para o E, a língua ela se desloca mais em direção ao palato, mais para cima, e fechamos mais a boca. E quando falamos I, a boca se fecha mais ainda, e o I, nós praticamente já encostamos na parte atrás dos dentes, a parte do palato atrás dos dentes. Essas são as vogais anteriores. Anteriores por quê? Elas se projetam para frente. Anterior da boca. Né? O interior é para dentro. O anterior é para fora, em direção à abertura da boca. Do outro lado, partindo do A, nós temos o O. Percebam, quando nós falamos O, nós fechamos mais a boca em relação ao A. Só que ao invés de produzir um som anterior, nós fazemos um som posterior. O O, nós sentimos que o O é produzido um pouco atrás do A. Se compararmos o A, o O e o O é para trás. O O é mais ainda para trás e se fecha mais. E quando falamos U, a boca, como o I, ela se fecha ao máximo. São as duas no topo, anterior I e posterior U. E sentimos que realmente o U nós pronunciamos lá atrás. É importante de observar, pessoal, que o espanhol, por exemplo, que é digno de nota, o espanhol ele tende, e de fato aconteceu, ele suprime as vogais abertas, essas médias baixas. Média porque ela está numa posição mediana, depois média alta, que é o I, o E, depois o I, que é alta. O espanhol, ela suprime. Nós não temos esses sons abertos. Quem já estudou espanhol ou pretende estudar vai perceber que o espanhol, diferentemente do português, não tem as vogais abertas. As médias E e O. Tem apenas O e E. O que faz o espanhol, a título de curiosidade, ter ficado apenas com 5 vogais tônicas. Então, lembrando, como eu falei, esse sistema de 7 vogais tônicas, ele perdura no galego-português, sai do latim vulgar, perdura no galego-português e vai até o português atual. Como eu falei, o espanhol, né, ao contrário das outras línguas latinas, ele fica com 5 tônicas, porque suprimiu as duas medianas abertas. E importante também, outra coisa muito importante perceber, que da transição do latim clássico para o latim vulgar, não é o som que modifica, é a forma de articulação dos sons que se modifica. Nós temos que lembrar, nesse caso, dos substratos, porque eram celtas que passaram a falar o latim nas colônias, né?
convivendo com soldados romanos, com colonos, eles passavam a contribuir foneticamente para a língua. E o som que eles usavam na sua língua anterior, que foi suprimida, né, e deu lugar ao latim, possuía articulações que o latim clássico não possuía. Então é tanto o substrato, quanto depois os superestratos, as línguas germânicas, que vieram para Portugal, que trouxeram vícios, modos de falar diferentes. Então não é o som que muda, vocês podem perceber, mas é a forma de articular os sons. Nós estamos vendo A, E, I, uns sons que vão para a frente da boca, sons que vão para trás da boca. É aquilo, quando estudamos inglês, percebemos que tem sons no inglês que não são naturais para a gente. No alemão, nós temos que aprender aquele som. Ele é estrangeiro a nós temos que treinar naquele som. Então era exatamente o que acontecia. Esses povos, substratos e superestratos, trouxeram formas de falar que levaram à configuração do português atual. E nós temos que pensar então, nesse momento, em dois fenômenos que aconteceram, fonéticos importantíssimos. O vocalismo, que é a alteração nas vogais, como eu acabei de falar, e o consonantismo. Vejam bem, o vocalismo, como eu falei, com o desaparecimento da ideia de quantidade, as vogais longas elas se fecham e as vogais breves elas se abrem. Então temos então no português, ao invés de duração, uma ideia de timbre. E o acento tônico, ele permanece, mas aí nós temos diferenças. Por exemplo, segunda posição, as vogais elas já podiam ser pré-tônicas, antes da tônica, a acentuação podia estar na sílaba tônica e depois da tônica, que eram as pós-tônicas. Dessas que eu falei, pré-tônicas, tônica e pós-tônica, as pré-tônicas e as pós-tônicas foram as que mais sofreram alterações. Começando então pelas pré-tônicas, aquelas vogais que estão antes da vogal tônica, elas costumaram da transição resistir, mas muitas caíram. Olha o que aconteceu. Em caso de sílaba inicial desapoiada, por exemplo, sozinhas, aqui a palavra é acumen. O U é a vogal tônica. Então, nós estamos falando de pré-tônicas. Normalmente, quando uma vogal estava sozinha antes da vogal tônica, ela costumava cair, tornando gume. É o que deu para nós em gume. Eu vou antecipar uma ideia que vai ser importante para a gente para não confundir. Percebam que o C, esse som de K, ele se torna G. Acumen se torna gume, C se torna G. Isso é uma regra. Isso podemos dizer que é a parte exata da linguística, das letras, porque são leis que acontecem em todas as línguas neolatinas. Toda vez que nós tivermos um som K, é um som surdo, ele vai se tornar, quando intervocálico, percebam que o K, o C, está entre A e U. Toda vez que ele estiver nessa posição, ele vai se sonorizar. O que é isso? Quando pronunciamos o K, tem que só pronunciar a vogal isolada, a consoante isolada, K. Percebemos que as cordas vocálicas, elas não se mexem, elas não vibram. E o som K é um som oclusivo, é um som bruto, que impede a passagem do ar. Normalmente, quando esse som K oclusivo está entre duas vogais, ele tende a ficar mais suave. Essa é uma regra muito importante das consoantes. Nós vamos chegar lá ainda, mas eu queria antecipar, porque isso vai aparecer muito nos exemplos. Esse som K vai se tornar o som G. G já é a parte sonora. K é uma surda, G é uma consoante sonora. As cordas vocais, vocês podem perceber em casa, elas mexem. E o som K é um som um pouco mais abrupto, um pouco mais forte do que G. O G percebemos que é uma lenição, que se diz em linguística. O som fica um pouco mais suave. Então é isso que acontece. Nós vamos ver que isso acontece o tempo todo e vocês vão perceber que é esse fenômeno que acontece. Outra palavra então, das pré-tônicas, olisipona, que deu Lisboa. Percebam que o O inicial cai. E também, ainda nas pré-tônicas, o fenômeno acontece também em sílabas não iniciais adjacentes à tônica. Por exemplo, bonitate, o acento tônico está em tá, está no A. Essa vogal anterior, pré-tônica, ela costuma cair. Então, vai dar bontate, primeiramente o I cai, fica bontate, e como eu falei, o T, percebam que ele vira D.
Novamente, é a questão da lenição, a questão de uma surda virar uma sonora. O T é um som surdo, T. As cordas vocais elas não tremem. E o D é a sua correspondente sonora. É a sua correspondente um pouco mais branda ao ser pronunciada. Então é daqui que vem bondade. Percebam, gente, que eu estou pegando sempre a forma já da palavra no acusativo. Temos que perceber, entender que aqui teria um M. O M do acusativo já cai no latim vulgar. Né? Nesse momento de século IV, V depois de Cristo, ele já cai. Então temos assim, as próximas mudanças são essas. Uma consoante surda se torna sonora, e os sons, como eu falei, das vogais pretônicas, caem, ora se preservam e mudam. Então, computare, de novo, uma pretônica. A tônica está em tare, a. A anterior cai. Então fica, a princípio, comptar. Comptar. Perceba que é um som abrupto. A ideia da língua é sempre ir para o som mais fácil, mais brando. Então, de comptar, ficamos apenas com contar. Som, percebam que é um som mais fácil de ser pronunciado, um som mais leve. E em seguida temos as tônicas, que é aquele quadro que nós vimos anteriormente. O A, os dois As, o A longo e o A breve, se tornam um A só. Aqui, por exemplo, em prato, nós temos a palavra prado. Está vendo uma diferença aí? Áquila, que é a águia em latim, se torna águia da mesma forma. Tanto o som longo quanto breve se torna o nosso A comum. Nós não temos diferença no A. E mais uma vez aqui, ó, o T, que é um som surdo, se torna um D. É por isso que de prato nós temos prado. O D é a correspondência sonora do T, que é surdo. O E, como eu falei, longo, ele se fecha. E o E breve, ele se abre. Então nós temos secreto, tá vendo um som longo, que vai dar segredo em português. Lepore, estão vendo? Percebam o som breve. Lepore vai dar lebre. Lepore. Se fosse um som aqui longo, daria outra palavra. Mas como é curto, ele vai abrir. Lebre. Estão vendo? Segredo, E o som breve vai dar sempre uma vogal aberta. Lebre. Aqui, novamente, percebam que o P vira um B. O B é a forma sonora mais branda em relação ao P. E a palavra deck, um E aberto, como eu falei, o E aberto sempre vai abrir, deu a palavra des. O E final ele cai e esse S abre. O I longo vai se tornar o nosso I comum, nós só temos um I. A palavra fico deu figo, né, o I. Amico deu amigo. Lembrando aqui que ó, o M já caiu. Nós estamos sempre quando eu pego uma palavra do latim, da sua correspondente, é sempre o caso já o acusativo, que nós estamos falando do latim vulgar. A segunda é já o galego-português. E o português moderno, em muitos casos. Então, de amigo, teremos amigo. Novamente, o C sofre sonorização, vira G. Por isso que amigo, esse som oclusivo, abrupto, se torna um som mais brando, amigo. E o I aberto vai se tornar um E fechado, como eu falei. Quito vai dar cedo. Pira, pira, vai dar pera. Percebam, o som vai ficar fechado. É diferente da pira das Olimpíadas, né? Poderia ser, mas é porque é a partir de outra palavra, entendeu? O som breve vai se tornar um E fechado. E as vogais? E as palavras semi-eruditas e eruditas? Olha só. Pois bem, quando nós falamos dessas mudanças que ocorreram, das 10 vogais para as 7, nós estamos pensando no latim vulgar. É aquele latim que foi falado ao longo de séculos por pessoas. Essas pessoas tinham articulações diferentes. Com o tempo, aquele som se muda. Aquele som é alterado. Mas e quando a palavra vem de origem semi-erudita e erudita, ou seja, enxertada diretamente da forma como ela tinha no latim clássico e entra pela literatura, porque quando pensamos nas semi-eruditas, é da igreja, né? É o processo lento durante a Idade Média. Mas as eruditas, elas provieram durante o Renascimento, em que os poetas, retomando os clássicos greco-latinos, queriam pegar as palavras da forma como elas estavam na língua de origem. Então, nesse caso, como essas palavras saíram exatamente de uma forma
clássica, sem passar pelo povo, ela vinha exatamente da forma como ela era escrita. Por isso que de articulum deu artigo. Só que no latim vulgar essa palavra também ela passou. Articulum deu artelho nos pés, as falanges. A forma quando ela é passada pelo latim vulgar, ela muda de forma diferente. Mas quando é pelas formas eruditas e semi-eruditas, essas vogais elas tendem a não sofrer alteração. Uma forma artificial de entrar na língua, né? E librum, que é uma palavra também erudita, deu livro. Tá vendo? O I breve, ele vai ficar o I normal, não vai virar o I. Em seguida, o longo, como eu falei, ele se torna fechado. Toto dá todo, sapore dá sabor. O P e o B é a questão da lenização que eu falei, né? Se torna um som mais brando. O O breve vai se tornar o O aberto, como eu falei. Rota vai dar roda. Roça vai dar rosa, som aberto. O U longo vai dar o nosso U, como securo deu seguro. Estão vendo aqui, ó, de novo, novamente. É para perceber essa diferença. Esse C, ele vai virar G. E virtute, esse U longo vai se tornar virtude. É o nosso U normal. E aqui, ó, esse T vai se tornar D. Tá vendo? Lenização novamente. E o U breve vai se tornar um O fechado. Como na palavra lupo, que é de lupum, é o caso acusativo de lupus, de lobo, né? Lupus nominativo, lupum acusativo. Aí então já tiramos o M, fica lupo. Nós estamos no acusativo, sempre partindo do acusativo. O U breve vai tornar sempre um O fechado. Lobo. Lucro vai dar logro. E a gente tende a pensar que lucro vai dar lucro. Mas não é. Parte de outra forma. O U teria que ser longo para dar lucro. Pois bem, pessoal, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós terminamos essa parte da fonética.